Deus abençoe a todos. Eu me chamo Gerson. Tô postando esse vídeo aí, né? Eu vou dar continuidade ao Evangelho de Mateus, como eu tenho lido nessa playlist. Inclusive, como eu estou iniciando agora, né, no YouTube assim, eu peço por gentileza que, caso esteja aparecendo para vocês realmente como uma playlist, para vocês confirmarem nos comentários, por gentileza, né? E aí, o que acontece? Eu vou ler, mas antes eu queria ler esse pequeno nem capítulo, esse pequeno texto que está aí, né? De Romanos 1. Aí, versículo 16, né? A justificação pela fé. Isso é um título, não faz parte da Bíblia. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Olha que legal, de fé em fé. Será que com isso o apóstolo estava querendo dizer que a gente vai amadurecendo? Que eu penso que Romanos é uma carta do apóstolo Paulo, né? Então, assim, será que com isso ele estava querendo dizer que o cristão vai amadurecer, que o cristão vai amadurecendo, né? Então, quer dizer, ainda que na fé, né? Aí quer dizer, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Né? A justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Então quer dizer, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então quer dizer, tem alguma outra forma de viver senão pela fé, né? Viver sendo justo, né? Senão pela fé. Porque essa é a pergunta que eu quero deixar para cada um, entendeu? Cada um que já procura seguir o Senhor Jesus, né? Que procura obedecer as suas palavras, enfim. Que, no caso, você tem como tipo assim, tirar a fé da justiça, né? Tipo assim, desassociar, por exemplo, desassociar a fé da justiça. Tem como? É possível? Né? Porque a gente sempre é pego em situações em que exige da gente fé para sair daquilo. Eu não sei vocês, se vocês vão concordar, né? Senão, eu até dou liberdade, né? De comentarem, né? Suas opiniões aí, né? De como vocês fazem, né? De como vocês fazem. Mas eu não consigo desassociar a fé da justiça. Eu não consigo. Para mim, para eu ter uma consciência em paz, eu preciso às vezes usar a fé, né? E a fé permite mover montanhas, né? Então, assim, o juízo temerário. Como eu disse, quando aparece algo em azul em cima assim, pelo menos na minha Bíblia, né? É o título, mas não faz parte da Bíblia. Então, juízo temerário.
Não sei bem o que significa essa palavra, não sei o que significa essa palavra temerário. Não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. Isso o Senhor Jesus falando. Não julgueis para que não sejais, não julgueis para que não sejais julgados, né? Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Vos tornarão a medir, né? A medida que tiver, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente, né? Para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Verás claramente. Não deis aos cães as coisas santas. Então, ali tem um ponto final, né? Então, eu vou refletir sobre isso. O que eu penso sobre esse versículo? Quanto a essa última parte, né? Eu acho que a gente sempre vai ter alguma coisa que nos acuse, né? Como está escrito, eu vou pôr o versículo aí, né? Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, a verdade não habita nele, né? Então, assim, se a gente ficar olhando para nossa perfeição, talvez a gente nunca vai tirar o que seria o argueiro, talvez, se a gente esperar ser perfeitos, né? Se, por exemplo, se tirar o argueiro for ser perfeito, então talvez a gente nunca vai conseguir ajudar ninguém espiritualmente. Mas eu penso assim, por exemplo, se eu tenho algum pecado que eu consigo vencer, se tem alguma coisa que eu conheço da Bíblia, né? E que com isso eu possa ajudar outra pessoa, por mais que eu tenha alguma coisa que eu tenha que consertar. Mas será que nisso que eu já estou conseguindo vencer, eu não poderia ajudar essa outra pessoa? Será que não? Então eu acho que que vale essa pergunta a se fazer, né? Porque de repente eu posso ajudar a pessoa a vencer alguma coisa, mesmo tendo que me consertar, né? Que melhorar em alguma outra coisa, né? Com consertar eu digo assim, tem a parte de conversar com Deus, né? De dizer para Deus que se arrepende, né? E que vai abandonar, ou que vai fazer o que tiver que fazer, né? Que ser feito. Tem essa parte, né? E tem também a parte do... tem também a parte do quê? Tem também a parte do...
Enfim, tem nessa questão aí de se consertar, né? Tem a parte de conversar com Deus, né? De prometer a Deus o que se vai fazer quanto àquilo, né? E tem a parte também do... Depois de falar com Deus o que se vai fazer, né? De procurar fazer, né? O que é precisa ser feito. Enfim. Mas aí, o que acontece? Pois bem, então, você tendo feito isso, mas aí você, por exemplo, nós, né, no caso, mas será que nós já começamos a agir aquilo que falamos com Deus? E ainda que não tenhamos alcançado uma perfeição, mas temos feito pelo menos alguma coisa que deixa a nossa consciência em paz quanto a isso, né? Então, assim, cada um tem a sua vida diante de Deus, né? Mas o que eu penso? Eu penso que eu acho que a gente sempre vai ter alguma coisa que consertar, não é? Sei, alguma coisa, ou algum pecado, não digo alguma coisa para consertar não, mas algum pecado recente, por exemplo, a gente sempre vai ter alguma coisa. Eu não sei se alguém tem, tipo assim, uma condição que se veja realmente apto, que não tem nada que acuse a sua consciência, não sei, né? Tipo assim, de querer dizer que você não é digno, que você tem um argueiro no olho para ajudar outra pessoa, né? Mas de repente naquilo a gente não pode ajudar. Mas, por exemplo, será que em nada a gente pode ajudar? É isso que eu queria perguntar, porque a gente de repente crê que está salvo, né? Crê que está salvo, crê que... Então, a gente crê que está salvo, cremos que Deus é com a gente, temos vencido alguns pecados, mas não... Aí vem essa palavra, né? Aí como deixar essa palavra nos parar se a gente está salvo? Então, assim, e cada um julgue a si mesmo, né? Que, por exemplo, eu ficar julgando outra pessoa, né? Mas será que eu, se fosse julgado, será que eu escaparia do julgamento? Né? E outra, eu acho que cada um tem uma cabeça diferente. Cada um tem uma mentalidade diferente. Por conta também do que já aprendeu, de repente, acerca da palavra. Você não concorda? Então, por exemplo, a pessoa que entrou hoje na igreja e se batizou. A pessoa, não digo entrar na igreja, a pessoa que hoje se batizou nas águas e com sinceridade, né? E ela crê na sua salvação. Quem sou eu para dizer que ela não é salva? Mas aí vamos supor que eu veja ela hoje mesmo fazendo alguma coisa que eu sei que a palavra de Deus diz que quem faz aquilo ali não tem salvação. Mas e na cabeça dela, eu sei o que ela está pensando? Ela sabe que aquilo é pecado, né? Então, assim, quem sou eu para julgar essa pessoa, né? E assim a gente vai caminhando, né? A gente vai aprendendo, a gente vai andando e vai aprendendo a palavra de Deus. A gente vai caminhando na fé e aprendendo a palavra de Deus, né? Então eu penso assim, como cobrar de alguém alguma coisa que essa pessoa não sabe, né? Não estou dizendo que essa pessoa possa agir o que julga errado, porque não conhece na palavra. Mas eu estou dizendo assim, de mim, como é que eu vou julgar uma pessoa dessa? Eu sei como é que está a consciência dela, né? E será que eu estou fazendo tudo que eu devia fazer segundo a palavra de Deus? Ou será que eu vou ler alguma coisa da qual eu vejo que eu estava agindo errado e agora preciso mudar, né? Por exemplo, no Apocalipse, São Jesus, ele enviou cartas, né, a igrejas, e ali, enfim, a igrejas. E ali, nessas cartas, ele
fala de coisas que as igrejas faziam de certo, mas também mas fala de coisas erradas que as igrejas faziam que tinha que se consertar. Então, assim, eu me pergunto, será que se essas igrejas morressem nessa condição, antes do Senhor Jesus falar, se elas não seriam salvas só por não saber dessas cartas? Dessas cartas do Senhor Jesus? Né? E se elas receberam as cartas e eram igrejas, então, assim, elas deixavam de ser igreja por não ter ouvido aquilo ainda do Senhor Jesus? Né? Se é que não ouviram. Mas, enfim. Mas fica essa questão aí, né, do Apocalipse aí pra gente refletir, né? Então, assim, poxa, se aquelas igrejas receberam carta, pô, será que eu também não precisaria de receber uma carta do Senhor Jesus? Que de repente é alguma coisa que está escrita na Bíblia que eu ainda não tenha lido, ou que eu já li, mas quando eu ler eu vou ver que minha vida está errada naquilo. Fora o que eu já sei que eu tenho que consertar. Então, como é que a gente vai ficar julgando as outras pessoas, né? Quem sabe se aos nossos olhos, os nossos pecados não são tão lá, como é que eu posso dizer? Tão pesados assim, que de repente nem acusa a nossa consciência, a gente segue em frente, né? Mas aí, de repente, outra pessoa olhando, essa pessoa vai estranhar, né? De repente ela tem outros pecados que se eu olhar eu também vou achar horríveis, né? Vou achar horríveis. Mas de repente aquela pessoa ali não está sendo acusada na sua consciência. Ou não, sei lá, no fundo, de repente acha que pode ter alguma coisa errada, mas ainda não, por algum motivo ela não mudou o seu comportamento, né? Quem olhar de fora, de repente vai olhar e vai ver, não sei se horrível, né? Mas vai ver algo que não faria, uma coisa que não, de repente não faria, né? Ou que pelo menos naquele momento ali julga que não faria, né? Mas para outra pessoa, você sabe como é que tá a cabeça da outra pessoa? Se ela tá em paz com o que ela tá fazendo ou não? Ou se ela, é, pela fé dela, ela quer fazer aquilo e diante de Deus ela não se... Sei lá, diante de Deus ela acha que tem que fazer, que pode fazer. Então, assim, esse negócio de julgar é complicado, né? Enfim. E aí foi falado, é, não julgueis para que não sejais, não julgueis para que não sejais julgados, porque com juízo com que julgardes, né, sereis julgados. Só com isso já fica difícil da gente. Eu, pelo menos, prefiro nem dizer que a outra pessoa vai para o inferno. Eu prefiro. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão, vos tornarão a medir. Então, assim, aí a gente pensa, né? Vos tornarão a medir. Então, poxa, e quando eu for medido, né? Como é que eu vou ser achado se eu estiver julgando aquela pessoa, né? Pelo ato que ela fez. Ah, mas esse ato é muito horrível. Mas aí eu pergunto, ou parece que pode ser muito horrível, mas aí eu pergunto, mas eu posso julgar? Entendeu? Não deis aos cães as coisas santas. Ermo, trave. Então, não deis aos cães as coisas santas. As coisas santas. Nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. As vossas pérolas. Né?
Não deis aos cães as coisas santas. Não deis aos cães as coisas santas, né? Nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, né? Não aconteça que as pisem, não aconteça que as pisem com os pés, né? Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem, né? Então, assim, eu, para mim, com isso, o que eu tomo para mim desse versículo? Pois bem, fala aí de pisotear e voltar e despedaçar, né? Me despedaçar, né? Vos despedacem, deve estar falando de mim, né? Será que está falando das pérolas? Enfim, eu penso que está falando de mim, né? Então, o que acontece? Entendo que está falando de mim. Então, por exemplo, eu vou pregar para qualquer pessoa ou vou pregar qualquer coisa para qualquer pessoa. Então, eu acho assim que cabe medir cada situação, cada circunstância, né? Por exemplo, se eu for pregar certa coisa para certa pessoa, eu espero que o retorno vai ser o quê, né? Então tem gente que se eu for falar alguma coisa de Deus, né, eu não vou ter um bom retorno, né? A expectativa é de que eu não vou ter um bom retorno. A expectativa é de que a pessoa vai fazer o quê? Vai começar a falar mal de igreja. A expectativa é que a pessoa vai querer falar da religião dela e assim, de uma forma que, sei lá, que não, só vai gerar que vai ficar gerando debate, né? Coisa que de repente você não vai saber debater, entendeu? Eu não chamo nem de debater, porque tem coisa que eu posso explicar, né? Tem coisa que eu posso explicar. Agora ficar debatendo com a pessoa, né? Tem uma passagem que fala sobre debate, né? Seria bom, né? Quem sabe depois eu venho ali ler ela para ver se até que está relacionada a esse tipo de debate. Mas, enfim, eu não vou deixar se estender muito não. Né? Mas tá aí. Então, se eu for dar pérola para qualquer pessoa, né? Se eu for dar as coisas do reino dos céus para qualquer pessoa, eu tenho que ver como é que ela vai receber aquilo. Ou senão é uma pessoa que pode me matar se eu for pregar, me despedaçar se eu for pregar para ela, né? Então, assim, cabe ter juízo e ver. Vai valer a pena nessa ocasião aqui eu falar alguma coisa? Porque tem um caso do apóstolo Paulo que ele teve que o que ele fez, não vou dizer teve que, mas o que ele fez foi sair de uma cidade escondido, não sei se cesto, não sei a palavra que a Bíblia usa, né? Eu não vou confirmar o que era, mas enfim, saiu, não sei se cesto, saiu fugindo, né? Descido nesse negócio, nesse objeto. Então, quer dizer, imagina se ele, naquela ocasião, se ele fosse parar para ficar pregando, se ele para pregar, né? Então, assim, com isso, o que eu tomo para mim? Eu tomo para mim que cabe analisar cada situação e ver se vale a pena falar das coisas de Deus para aquela pessoa, ou quando não, ver o que eu vou falar, né? Eu penso que cabe isso, né? Analisar e ver o que eu vou pregar para cada pessoa. E é isso, então vamos procurar obedecer às palavras de Deus, né?
Vamos procurar para agradar a Deus, para a gente estar perto dele. A gente está perto dele para a gente garantir a nossa salvação, né? E receber quem não tem o Espírito Santo. E quem tem, mantê-lo. Quem tem, mantê-lo. Quem está mal, fica bem, né? Porque com os sinais dos tempos, né? Como é que a gente vai... Como é que a gente vai ficar? Como é que eu posso dizer? Como é que a gente não vai estar preparado para a volta do Senhor Jesus, né? Já penso... Quem sabe quando que ela vai acontecer, né? Embora a questão da volta do Senhor Jesus é algo que para mim eu até tenho pensado em postar aqui vídeos sobre o fim dos tempos. Por quê? Porque eu li o livro do Apocalipse, né? O livro de Daniel eu li, mas de uma forma que eu prefiro, não o livro todo, eu li profecias que tem ali sobre o fim dos tempos, né? Também não sei se li tudo que relacionado a elas. Será que li, será que não li? Enfim. Mas o que importa eu tô estudando ele ainda, porque nesses tempos eu tô vendo a necessidade também de ensinar sobre. Porque parecemos estar vendo claramente sinais dos fim dos tempos mesmo, né? Coisas assim, se não quase que incontestáveis, né? Então, ensinar para quê? Para a gente ficar ciente. E nesses estudos, eu vi ali que a volta de Jesus talvez não seja uma volta só. Ou talvez seja uma só, mas tenha duas ocasiões no mundo. De forma que mesmo depois de uma volta, né, e depois o trono branco, quem já leu o Apocalipse ou já ouviu sobre isso, já ouviu do trono branco, né? Então, esse trono branco viria ainda depois de uma volta do Senhor Jesus, em uma possibilidade de interpretação, né? Ou se não interpretação, entendimento. Ou simplesmente revelação de Deus, quem sabe. Enfim, aí eu vou... Quem sabe se eu não começo a postar vídeos sobre o fim dos tempos, né? Mas é isso. Mas o importante é o quê? O importante é a nossa salvação. Então é isso que eu quero que fique entendido aí, né? Que a gente tem que estar salvos. E o Senhor Jesus, e que também temos que ter a presença de Deus dentro de nós, né? Quando isso acontece, né? Penso eu que não sobram dúvidas. Porque como é que a pessoa receberia Deus dentro de si e teria dúvidas de que Deus é com ela, né? Então, assim, enfim. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito extenso. Deus abençoe a todos, né? E busque a Deus em orações. Busquemos